Olá, tudo bem com você? Como você está? Espero que esteja tudo bem. Tenho saudade, né? Éramos para ter feito esse vídeo a semana passada, mas não deu porque nós estávamos tendo nosso terceiro workshop de constelação, que foi maravilhoso. Então, assim, estou muito feliz e muito grato a Deus pela oportunidade de termos realizado esse trabalho com todas as pessoas que tiveram a possibilidade de estar lá. Foi muito bonito, né? E que ainda continua reverberando, é muito forte. Bom, hoje nós vamos falar sobre o nosso sexto pecado capital, o pecado mais gostoso dentre os 7 pecados. Hoje nós vamos falar sobre a gula. O que é a gula, senão um comportamento, né? Um comportamento do desregramento em relação à própria alimentação. E nesse sentido, o valor que é contrário à gula é a moderação, é o equilíbrio, né? Porém, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um dos pecados mais complexos. Todos são bem complexos, mas esse ele é muito complexo porque ele está diretamente relacionado com a necessidade da manutenção da vida. Então, enquanto nós falamos da alimentação, né, a manutenção da vida saudável nesse corpo, nós estamos falando de um comportamento que tem a ver com os primórdios da humanidade. Sem alimentação a gente não seria nada, nós não seríamos capazes de sobreviver. O pecado da gula é caracterizado por esse desequilíbrio em muitos aspectos. Aqui tem uma pequena descrição do que seria esse pecado. Vou ler para a gente. A gula é um pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda do controle em relação ao próprio corpo. O oposto da gula é a moderação. Em verdade, todos os pecados são relacionados à falta de moderação, o que é verdade. No caso da gula, trata-se de um consumo excessivo de comida e bebida, ao qual se atribuem males físicos e espirituais, que já podem levar a outros aspectos, como a preguiça. A gula é a manifestação da busca da felicidade em coisas materiais. Trazendo para os nossos dias, né, nosso mundo ainda passa fome, mesmo com excesso de alimento. A nossa sociedade, nosso país tem a oportunidade de oferecer alimento de sobra, e mesmo num país tão rico em recursos naturais, nosso povo ainda passa fome em muitos lugares, né? Devido ao clima, devido à falta de assistência, devido a vários fatores. Mas na contraparte disso há, né, aqueles de nós que têm melhores possibilidades e utilizam dessas possibilidades para se alimentar de forma desregrada. Isso traz um grande prejuízo para a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde também espiritual. Porque quando nos alimentamos desregradamente, o nosso corpo sofre as influências dessa alimentação. E através dessas influências, dependendo daquilo que a gente ingere, a gente vai prejudicar o sistema digestivo, não só o sistema digestivo. Nós podemos prejudicar o nosso coração, nós podemos prejudicar o nosso cérebro, todo o nosso corpo, os órgãos vitais, todos os órgãos vitais, eles podem ser afetados devido à nossa falta de controle, ao nosso desequilíbrio alimentar. Então, quando a gente fala da questão da gula, é algo muito visceral, porque assim, visceral literalmente, né? Porque nós somos compelidos a nos alimentar várias vezes ao dia. O nosso corpo necessita desse combustível para se manter, né? E com que frequência a gente faz isso? Qual é a qualidade dos alimentos que nós estamos colocando em nossas mesas? A gente tem que observar muito bem isso. Nessa fila, eu estou também. Então, assim, é muito complicado é muito complexo a gente conseguir equilibrar todas essas minúcias, né, de como se alimentar e se alimentar bem. Todas essas variáveis
porque tem a ver com nossa questão de fator social hoje em dia, para a gente ter uma alimentação saudável, uma alimentação que não tenha agrotóxicos ou químicos de nenhuma natureza, a necessidade que a gente tenha recursos e muitos recursos para que a gente consiga ter essa vida. Além da necessidade de fazer, tem que ter a vontade de fazer, ainda tem que ter o recurso para fazer. Senão a gente vai se alimentar da maneira como a gente consegue, para manter o corpo vivo. Não necessariamente saudável, mas vivo, né? A gente não pode esquecer que no dinamismo da vida atual, do mundo atual, a alimentação ela quase que foi para segundo plano, porque se nós estamos tão preocupados, tão ocupados, tão distraídos com as nossas, isso aqui são aspas, tá? Com as nossas necessidades cotidianas, que a gente se alimenta de qualquer maneira e de qualquer coisa, sem prestar atenção em como aquilo vai contribuir ou não para o nosso organismo, né? Mesmo pessoas, mesmo muitos de nós que têm as possibilidades de ter essa alimentação de uma forma mais saudável, muitas vezes não a têm por causa que nós estamos muito compromissados com as nossas necessidades mundanas. Isso é muito complexo. É muito complexo de lidar, inclusive, porque nas demandas do dia a dia, na pressão social do ter e ter cada vez mais, cada vez melhor, de ser cada vez mais belo, cada vez mais saudável, cada vez mais não sei o quê, muitas vezes nos leva ao caminho contrário, porque às vezes, para conseguir alcançar esse objetivo, a gente abre mão da própria saúde, porque primeiro a gente tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, para depois cuidar da saúde. Tem não é um ditado, é um pensamento que a gente passa a vida inteira trabalhando para conquistar bens materiais, para ter uma vida mais tranquila na velhice. Mas o que a gente percebe é que a gente passa a vida inteira se sacrificando e sacrificando o corpo para quando chegar naquele momento, ao invés de ter uma vida feliz e tranquila, a gente utiliza tudo aquilo que a gente ganhou para cuidar da saúde, né? É um contrassenso. E o que isso tem a ver com a gula? Tem tudo a ver com a gula. Tem absolutamente tudo, porque todos os nossos esforços que são mal direcionados, eles vão nos afetar de alguma maneira. Vão afetar o regime da nossa alimentação, vão afetar o regime do nosso sono, o regime em que estamos acordados, né? Uma coisa que é muito interessante fazer, e eu tenho feito, é o jejum intermitente. Isso é bem interessante, é um negócio bem legal, né? Porque depois de certas horas sem comer, depois de 10, 12 horas sem se alimentar, o corpo começa a produzir a própria energia. Óbvio que ele está utilizando recursos de estoque de energia que você já tem como açúcares e gorduras para manter o corpo saudável, né? E essa transformação, ela é muito saudável. Por quê? Porque ela ajuda, primeiro, a limpar o nosso organismo entre as refeições, ou seja, o nosso estômago fica completamente vazio, ele descansa, para de trabalhar durante um determinado tempo, que é muito saudável. E há estudos que dizem que o jejum, seja ele intermitente, ou seja de alguma natureza, mas que ele seja consistente e saudável, que ele não vá à beira do desequilíbrio, porque isso também não é saudável, né? Ele pode prevenir em muitos aspectos da nossa saúde. Pode prevenir contra problemas cardíacos, pode prevenir contra o câncer, pode prevenir contra diabetes, pode prevenir contra o colesterol, pode prevenir contra a osteoporose. Olha, que coisa interessante. Ou seja, é necessário que nós nos alimentemos? Sim. Mas também é preciso que nós tenhamos consciência que o nosso corpo precisa de um certo descanso. E se nós oferecemos esse descanso sem nos alimentarmos o tempo todo, o nosso corpo vai agradecer em saúde para agora e para o futuro,
né? Porque muitos dos estragos que nós cometemos em nosso organismo, eles são causados no decorrer dos anos. Quando a gente chega numa idade mais avançada, aqueles reflexos eles acontecem, porque o nosso corpo muda, né? Então, o jejum intermitente ele ajuda nesse aspecto, ou qualquer outra forma de jejum que seja regular e que seja coerente com aquilo que é saudável. Tudo a gente tem que ter uma noção de equilíbrio. O que é equilibrado? O que pode trazer mais benefícios que malefícios, né? Tratando da questão da gula, tanto no sentido do comer quanto do beber, a gente tem que se preservar, independente dessa questão da gula. A gente tem que preservar, porque se alimentar de forma regrada e de forma equilibrada é resultante de um esforço emocional, um esforço físico, né? A gente tem que ter disciplina para que a gente consiga alcançar algum resultado. E, obviamente, todos esses resultados eles serão contabilizados para a nossa vida futura, para a nossa vida lá no futuro, né? Bom, hoje nós falamos um pouquinho sobre o sexto pecado capital, a gula. E essa gula, muitas vezes, agora vai estender um pouco o vídeo, muitas vezes ela não tem a ver com alimentos materiais e sólidos. Muitas vezes o nosso pecado da gula é por engolir ressentimento, é engolir ódios, engolir lembranças, engolir passados que causam tão mal para o nosso corpo, nossas emoções e o nosso espírito quanto o alimento material. Vamos nos observar, vamos aprender e vamos crescer através dessa oportunidade que nos está sendo concedida agora, de mudar, de transformar, de melhorar a nossa experiência para a saúde dos nossos corpos, para que tenhamos uma vida mais tranquila, mais leve e feliz. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo trabalho, que vai ser daqui a pouquinho. Muito, muito obrigado.